Se você está acompanhando o mercado automotivo em 2026, com certeza viu a bomba que a revista Auto Esporte soltou no especial Qual Comprar. O ranking oficial de desvalorização dos carros elétricos no Brasil saiu e o resultado fez o mercado entrar numa espécie de pânico. Um SUV elétrico também específico liderou esse ranking dessa revista eletrônica com uma desvalorização inacreditável de 50,4% após um ano, do ano de 2025 para 2026. Enquanto os haters comemoram aí dizendo que a bolha dos elétricos estourou, novos entrantes também, como o Geely EX2 e o Leapmotor C10, registraram taxas de depreciação na casa de apenas 0,1% a 0,5%. Por que essa disparidade brutal existente? Então, eu preciso confessar também uma coisa para vocês, principalmente os novos que estão chegando agora. Eu senti essa dor na pele em 2022, quando eu peguei por R$ 150 mil um Jaque EJS1. E hoje vou também te contar como a matemática, a engenharia, economia real do quilômetro rodado amortizaram esse prejuízo. E como você pode evitar também cair em micos a partir de 2026. Então prepare o bloco de notas aí e venha comigo. E antes também, deixa aquele hype. Isso ajuda demais aqui o canal Artifícios Automotivos. Para entendermos esse levantamento especial da revista Qual Elétrico Comprar em 2026, da Auto Esporte, sem paixões, sem achismos, precisamos olhar diretamente para os números da tabela FIPE e laudos também de mercado. O primeiro aqui é o caso do Jaque EJS4, um SUV elétrico da Jaque que amargou o top dessa lista de depreciação, perdendo 50,4% do seu valor em 12 meses agora. Isso significa que quem tirou esse carro lá 0 km da concessionária ainda está à venda, tá? Pelo um valor alto, viu o patrimônio reduzir pela metade ao tentar vendê-lo, de repente agora, 1 ano, 2 anos, em repasse para a pessoa física ou loja. E aqui precisamos ser extremamente precisos na engenharia. O Jaque EJS4 é um carro que tem gerenciamento térmico, diferente do EJS1. Ele possui um sistema térmico automatizado para sua bateria de 55 kW, fosfato de ferro lítio, contando também com arrefecimento automático para dias quentes e aquecimento por resistência, chamada PTC, para dias frios na ventilação dele. O motivo da desvalorização severa não foi a falta de arrefecimento, mas sim o fato de ser um projeto, para quem não sabe, adaptado sobre uma plataforma a combustão chamada J4, tá? Com a arquitetura elétrica de recarga DC limitada também no seu bocal e um pacote de assistências defasado frente aos novos concorrentes nativos. Quando rivalizou com modelos 100% agora projetados elétricos desde o zero, então o mercado de seminovos acaba precificando essa defasagem de plataforma de forma implacável, principalmente falando que até hoje a Jaque nunca se preocupou em mudar o bocal GBT Fast para CCS2. Segundo aqui o contraste de engenharia do Geely X2 e Leapmotor C10. Tá? Esse levantamento da revista mostrou comportamento oposto aos modelos mais recentes, tá, ok? Em relação às defasagens. O Geely X2 registrou depreciação virtualmente nula, porque 0,1% não é nada. E o segredo disso está no pacote técnico que o carro oferece. Por exemplo, fornecimento de células do EX2 é compartilhado entre a CATL, tá? Pode vir em alguns lotes, maior fabricante de baterias do mundo, e também a Xiaotan Chinese Energy Technology. Tá? Pode ser essas duas fabricantes, dependendo da versão que está vendo. O encapsulamento utiliza ali uma arquitetura proprietária da Geely no formato CTP, que é o Celto Pack, carro bem moderno, dispensando módulos intermediários tradicionais e colocando as células direto no pacote, o que economiza sempre espaço e também peso. Mas o grande diferencial técnico é o sistema de arrefecimento líquido dedicado que essas novas versões de carros têm, diferente de concorrentes diretos que usam refrigeração a ar, como o Jaque EJS1, ou que compartilham o fluxo de gás de ar-condicionado da cabine. O Geely EX2 possui um circuito de fluido refrigerante próprio e exclusivo para as baterias, é dedicado. Então ele monitora ali em tempo real contra o risco de embalo térmico e usa uma resistência PTC para aquecer a bateria em climas frios e otimizar a recarga rápida. Já o SUV médio, também com baixíssima desvalorização, Leapmotor C10, apoiado pela estrutura global de distribuição das Stellantis, isso que ajudou bastante essa pouca queda, provando que o mercado não rejeita carro elétrico, tá? Mas sim veículos de plataformas adaptadas, como eu já estou
mostrando para vocês no vídeo, e também com um apelo mais otimizado. Vocês também sabem aqui no Artifícios Automotivos, eu sempre busco falar a verdade, mesmo nua e crua, mesmo que possa me atingir. E eu passei por essa transição no momento mais turbulento, sem saber, tá? Do mercado brasileiro. Lá em 2022, o cenário da eletrificação, quem está chegando agora está vendo tudo muito bonito, mas lá era escasso. E se você quisesse ter um carro elétrico de entrada para trabalhar ou rodar na cidade, que era o meu caso, não havia essa concorrência brutal de hoje. As opções eram raríssimas. Foi aí que eu comprei o Jaque EJS1 e paguei, que era o mais barato, R$ 150 mil na época. Tá? Valor da época. Não havia outra opção. O impacto da chegada, um ano depois, em meados de 2023, do BYD Dolphin GS, tá? Desembarcando aqui por R$ 149.800, entregando muito mais espaço, né? Plataforma dedicada, como Geely, acabamento infinitamente superior da noite para o dia. A precificação do EJS1 despencou. O mercado seminovo do meu Jaque sofreu aquele golpe inevitável, como às vezes eu falo aqui de novos veículos que poderão sofrer. Então o que foi que eu fiz na época? Ainda fiquei mais um ano, mas eu vendi o EJS1. Migrei para o BYD Dolphin GS, tem muito vídeo aqui no canal, e também logo depois adquiri um Renault Kwid E-Tech, tá? E acabo fazendo aqui muitos vídeos dedicados aqui no canal. E também existe também uma chamada matemática de amortização que eu preciso explicar para vocês, tá? Muitos analistas que ficam falando na internet, ou até mesmo haters, não entendem nem colocam na planilha alguns fatores. Economia de combustível, que amortizou grande parte desta desvalorização nominal que eu tomei. Durante aquele período que eu rodei intensamente, foram 3 anos e meio com o EJS1, economizei algumas dezenas de milhares de reais em gasolina, trocas de óleo, filtros, velas, manutenção pesada que eu teria com o meu carro anterior, que era uma espinha que tive, tá? Mesmo eu pagando R$ 150 mil. Quando você coloca no lápis a diferença entre rodar gastando, sem ter placa solar, 11 centavos por quilowatts, por quilômetro rodado, contra 65 centavos por quilômetro rodado num carro a combustão, dão diferenças aí brutais de mais de 20 a 25 mil por ano, absorvendo esse custo operacional, tá? Que é absurdamente menor num carro elétrico. Eu sei, eu tenho e continuo tendo. É o quarto carro elétrico, esse daqui. Então, a economia que eu fiz no posto de gasolina durante esses meses compensou a desvalorização no meu bolso. Mesmo assim, eu sei que eu tive um prejuízo. Muita gente critica, mas eu não saio mais dessa mobilidade, tá? E como um grande entusiasta que eu sou, preciso ensinar vocês a lerem sinais de mercado para nunca mais comprarem, a cometer esses erros, né? De comprar um carro, de repente, que pode perder 50% do valor em um ano. Então, o mercado brasileiro, em 2026, está um pouco mais maduro. E também ensino aqui 3 fatores que podem te punir com seminovos elétricos, tá? Primeiro, comprar carro de plataforma convertida, chamadas adaptações de carros a combustão para carros elétricos, tá? Então, o Jaque EJS4 é para quem não sabe, tá? Ganhou o motor elétrico, a bateria ficou um pouco mais espremida no assoalho, túnel aqui atrás, acaba tendo desbalanceamento de peso, tem menor eficiência energética e acaba faltando algum espaço interno nos entre-eixos, porque o modelo de plataforma a combustão não nasceu 100% elétrico. Então, esses modelos adaptados são os primeiros a acabarem derretendo numa tabela FIPE. Então, ficam ligados sempre nisso, tá? Segundo, falta de circuitos exclusivos de gerenciamento térmico. Alguns carros ainda são vendidos assim. Então, conforme nós estamos falando, um exemplo como o Geely X2, o mercado de usados já começa a valorizar carros com circuitos de arrefecimento líquido dedicado exclusivamente para o pacote de baterias ou pacote de tração. Sistemas passivos por ar, tá? Como um exemplo, o Jaque EJS1 que eu tive, Renault Kwid que eu também tenho, tá? Que o ar ambiente acaba esfriando aquela bateria. Eles sofrem mais com rejeição em avaliações automotivas em futuros, tá? Terceiro, falta de rede de pós-venda estruturado, já que é péssima. Eu saí também por causa disso. Modelos de marcas que não investiram nunca em centros de distribuição de peças ou uma rede de concessionárias, principalmente que a Jaque fechou, né? Sofrem também desvalorização acelerada pela incerteza de uma reposição de componentes ou até mesmo como é que se diz? A marca sair do país, tá? E se essa análise sincera, baseada na minha própria experiência, tá? E minha própria carteira, tá? E em dados também de engenharia que eu vi, revistas eletrônicas que eu trago para vocês aqui, nessa clareza. Então clica aí no botão de curtir, tá? Clica no botão de hype e me diga também, comenta aqui embaixo, você aceitaria comprar um elétrico usado que pode desvalorizar ou não, desvalorizou 50% da bateria e
sem você também saber se ela está saudável, porque modelos da Jaque você não consegue fazer essa visualização técnica que eu faço aqui nesses carros aqui. Tá? O ranking do Auto Esporte não é uma sentença de morte, também para os carros elétricos. Tá? É um atestado também da maturidade que o consumidor brasileiro conseguiu atingir. Isso é muito legal. Em 2022, 2023, comprava-se elétrico por novidade ou por falta de opção, que foi o meu caso. Já em 2026, compra-se por especificações técnicas. Ainda mais que tem muito canal, não só o meu, que explica muita coisa para vocês, diferente de quem iniciou sem ter ninguém falando nada. Tá ok? Visualize também sempre células de carros, que os fabricantes das células que esses carros estão fornecendo, aqui eu falo bastante sobre isso, tá? Gerenciamento térmico líquido exclusivo, tá? Proteção contra bolsões térmicos, pré-aquecimento do nada na sua bateria, e carros também que trabalham com muita resistência PTC. Tá? Valorizamos sempre aqui plataformas integradas que acabam otimizando espaço e peso no próprio veículo. Tá? Então, reafirmando aqui, modelos como o Geely X2, BYD Dolphin também não pode sair dessa relação, e o OnePlus, GWM Ora 03, o Geely EX5, Leapmotor C10, B10, estabilizam suas curvas de depreciação na mesma média ou até mais abaixo que SUVs flex a combustão do mesmo porte. Vou dar um exemplo aqui. Alguns SUVs nacionalizados aqui têm 3 cilindros. Esses carros aí, ó. Resumindo então, e dando meu veredito técnico, cuidado também com oportunidades falsas que podem ter em vários sites de internet, como o Webmotors ou o LX, principalmente o LX. Ali é um cenário arriscado para se comprar carros caros ali. Um carro elétrico com 50% de desconto na tabela FIPE, como o Jaque EJS4, pode parecer até tentador, mas exige cautela com extrema verificação, tá, de bateria, que esse carro não consegue se ver, obsolescência programada da plataforma e disponibilidade de peças que essa marca não dá. Tá? Analise também o custo total de propriedade. Muita gente não faz isso. Não olhe apenas a tabela FIPE. Calcule quanto você vai economizar, que aconteceu comigo, em combustível e manutenção na sua rotina diária, para entender qual vai ser o retorno real em tanto tempo. Eu sabia que com 3 anos, foi o tempo que eu fiquei, o carro iria praticamente se pagar. Ele não se pagou, mas praticamente pude jogar ele fora. Tá? Avalie sempre plataformas dedicadas. Se for comprar também um seminovo elétrico, escolha modelos de marcas consolidadas, como eu falei, BYD, Geely, Stellantis, aqui no Brasil, circuitos exclusivos de fluido refrigerante no pacote de alta tensão. Dê uma olhada também nos carros da GAC, são bons, tá? Vai montar fábricas, eu olhei aqui, tem muita gente que fica preocupado, mas vai. Primeiro eles vão fazer híbridos, coisa até que eu não gosto muito, mas vai ter híbridos, tá? Como o GS4 montado aqui, e uma outra versão, me parece ser o i60 pela GAC. Então, conhecimento técnico é o único escudo contra prejuízo de mercado automotivo. Se esse conteúdo, mais uma vez, foi útil para você, inscreva-se aqui no canal Artifícios Automotivos, dê aquele hype, isso é importante. Compartilhe também esse vídeo naqueles grupos que vocês têm aí de WhatsApp, tá? Um grande abraço e também deixo aqui, ó, 2 vídeos ao lado para aumentar o conteúdo técnico de vocês, sempre aumentando, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.